Olá, eu me chamo Liliane Nogueira e sou professora de História da Educação Básica aqui do Estado do Espírito Santo. Sou mestre em Educação, Ensino e Formação de Professores, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, o campus aqui de Alegre. O nosso trabalho é intitulado A Relação Comunidade-Escola no Processo de Implementação da Lei 10.639, do ano de 2003, no currículo de uma escola quilombola no município de Guaçuí, aqui também pertencente ao sul do estado. O movimento negro sempre lutou e luta por reconhecimento dos seus direitos sociais, entre os quais o da educação, ou seja, por uma prática educativa que reconheça diferenças, saberes e experiência dos diferentes grupos sociais. Entre esses grupos destaca-se os povos de origem africana. Esses grupos foram deixados à margem da construção social do nosso país. Essa luta ela culmina com a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que alterou a Lei número 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e incluiu no currículo oficial dos sistemas de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, inclusive nas escolas quilombolas. Nesse contexto, a Lei 10.639, como resultado da luta do movimento negro, se apresenta como uma política afirmativa de reparação pelos danos causados aos negros ao longo da história do Brasil. A educação escolar quilombola, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução número 8 de 2012, é aquela que se destina a atender estudantes que vivem em territórios quilombola, seja urbanos ou rurais, ofertados em estabelecimentos de ensino que podem estar ou não localizados dentro do território quilombola. Nessa direção, o objetivo do nosso estudo foi analisar a relação entre escola e comunidade no processo de implementação da Lei 10.639, no currículo da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Antônio de Carvalho, que atendia os estudantes da comunidade quilombola Córrego do Sossego, situada no distrito de São Tiago, pertencente ao município Guaçuí, e foi certificada a comunidade como comunidade quilombola pela Fundação Palmares desde o ano de 2018. Essa escola ela não estava localizada dentro do território quilombola, porém, tratava-se de uma escola quilombola em atendimento às diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica. Desse modo, estivemos na escola pesquisada em contato com a comunidade no período de outubro a dezembro do ano de 2019, em busca de indícios que nos permitissem refletir sobre essa relação escola-comunidade. Para tanto, nos propomos discutir conceitos importantes como racismo e políticas afirmativas a partir dos autores Munanga e Gomes, e currículo na perspectiva da educação das relações étnico-raciais a partir do autor Tomás Tadeu da Silva, que nos ajuda a pensar na construção de um currículo que esteja adequado à realidade dos estudantes. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa do tipo estudo de caso, que, segundo Gatti e André, afirmam que esses métodos qualitativos trouxeram grande e variada contribuição que nos permitiu melhor compreender os processos escolares. Como instrumento de coleta de dados, nós usamos a consulta documental, onde nós buscamos os documentos que regem a educação municipal em Guaçuí e também norteiam lá a educação que acontece dentro da escola José Antônio de Carvalho. Nós realizamos a observação participante dentro da escola durante alguns dias da semana no período recortado. Realizamos entrevista semi-estruturada, tanto com membros da comunidade quilombola, quanto com alunos, com professores e demais funcionários da escola e também da Secretaria Municipal de Educação, e utilizamos o diário de campo, onde nós fizemos os registros das nossas observações. Para a análise dos dados, escolhemos a análise de conteúdo, que contribuiu para interpretar e refletir sobre todos os elementos coletados. Sobre os resultados e a análise, foi possível observar que a relação da escola-comunidade ela era marcada
ora pela ausência de diálogo, ora por trocas pontuais em atividades específicas da escola. Nós encontramos no território quilombola a necessidade de um diálogo maior com a escola, no sentido de terem valorizadas no espaço escolar seus saberes e fazeres, porque eles consideram isso de grande importância para a construção da identidade quilombola das crianças e adolescentes da comunidade. As narrativas nos revelaram aí que os professores sabiam que a escola atendia alunos oriundos da comunidade quilombola Córrego do Sossego, porém a maioria revelou não conhecer nem a comunidade, tampouco a sua cultura. E esse desconhecimento ele repercutia no currículo, marcado pelo silenciamento acerca da temática da educação das relações étnico-raciais e também no ensino ofertado aos alunos quilombolas. As práticas realizadas dentro da Escola José Antônio de Carvalho, elas eram orientadas pela organização curricular do Estado do Espírito Santo e o principal instrumento utilizado pelos professores em suas aulas era o livro didático utilizado pelo Estado. Diante desse cenário, nós compreendemos a importância do papel da escola como agente promotora de reflexão sobre os currículos da educação das relações étnico-raciais produzidos fora e dentro do contexto escolar, incluindo a cultura quilombola e suas vivências, como também sobre o combate ao racismo, à intolerância e à discriminação racial. A escola tem o papel ainda de adquirir uma postura de reconhecimento pelas injustiças cometidas aos negros no passado e refletir sobre as muitas que são cometidas diariamente. Sobre a escola se constituir como uma instituição que oferta educação escolar quilombola, observamos que ainda era um desafio, tendo em vista que os professores não compreendiam as especificidades dessa modalidade de ensino. As diretrizes curriculares nacionais da educação escolar quilombola, que orientam o currículo escolar das instituições que ofertam educação escolar quilombola, sinalizam que os documentos, por exemplo, como o projeto político-pedagógico da escola, devem ser construídos com a participação da comunidade. Desse modo, respeitariam, né, os valores culturais, religiosos, o modo de vida. E observamos que esses documentos não foram construídos com a participação da comunidade e pontuamos aí, portanto, a necessidade do município implementar políticas que dialoguem tanto com a Lei 10.639 de 2003, como a Resolução número 8 de 2012, da Educação Escolar Quilombola e suas diretrizes, e também ofertar aí a formação continuada, de modo a possibilitar o diálogo da escola com a comunidade quilombola. É isso. Obrigada. Aí a foto da comunidade.